Seja como for, é preciso que a alma se mantenha impassível, sendo causa da afecção para outro, ou que ela também se coafete, e, afetando-se, deve afetar-se com a mesma afecção ou com uma semelhante. Por exemplo, o vivente a desejar de um modo e a capacidade desiderativa agir ou afetar-se de outro. O corpo específico deverá ser investigado mais tarde. Contudo, como pode o composto da alma e corpo, por exemplo, se entristecer? Será porque, estando o corpo disposto de certo modo e a afecção perpassando-o até a sensação termina na alma. Mas ainda, não está claro como surge a sensação. Quando a tristeza tem seu princípio na opinião ou no juízo da presença de um mal, seja para a mesma pessoa, seja para um dos familiares, disso então surge uma modificação triste para o corpo e, de modo geral, para o vivente todo. Mas ainda não é claro de quem é a opinião, se da alma ou do composto. Além disso, a opinião sobre o mal de alguém não contém a afecção da tristeza. Bem pode ser possível que, estando presente a opinião, não tenha origem de modo algum a tristeza, nem respectivamente a ira, por haver a opinião de se ter sido menosprezada. Nem se suscite, por sua vez, o desejo com a opinião da presença do bem. Como então são comuns essas afecções? Ora, porque o desejo pertence à capacidade desiderativa, a ira à irascível e, em geral, a tendência a algo apetitiva. Entretanto, ainda assim não serão comuns, mas somente da alma, ou melhor, será também do corpo, porque o sangue e a bile devem ferver, e o corpo, de certo modo, disposto, há de mover o desejo, como no caso da afrodisia. E que seja o desejo do bem não uma afecção comum, mas da alma, assim como as outras. Nenhuma teoria atribui todas ao composto. Mas quando o homem apetecer o afrodisismo, será o homem que está desejando, mas, noutro sentido, será também a capacidade desiderativa que está desejando. Como? O homem iniciará o desejo, mas o seguirá a capacidade desiderativa. Mas como o homem desejou de modo geral, sem que a capacidade desiderativa tenha se movido, será a capacidade desiderativa quem inicia. Mas, se o corpo não está de antemão disposto de determinada maneira, de onde se iniciará? Sexto, todavia, talvez seja melhor dizer. Aqui Baracá faz ele acrescenta um ponto importante. Ele fala que a partir desse ponto, Plotino passa a expor sua própria teoria. Então vamos lá. De modo geral, por estarem presentes as potências, são seus possuidores que agem de acordo com elas, mas elas mesmas são imóveis, custeando o poder para os que as possuem. Entretanto, se for assim, sendo afetado o vivente, é possível que a causa de seu viver, mesmo doando-se ao composto, seja impassível, e as afecções e atividades sejam daquele que as possui. Mas se for assim, o viver pertencerá completamente não à alma, mas ao composto. Ou melhor, não será da alma o viver do composto, e a potência sensitiva não sentirá, mas sim o possuidor dessa potência. Mas se a sensação é um movimento que através do corpo atinge a alma, como a alma não sentirá? Ora, estando presente a potência sensitiva, e por estar ela presente, o composto sentirá o que sente. Agora, se a potência não for movida, como será o composto, se não são computadas nem a alma, nem a potência anímica? Sétimo, pois bem, que seja o composto.
Embora a alma estando presente, não doe uma alma de determinado tipo para o composto ou para o outro componente, mas faça a partir do corpo e de um tipo de luz emitida por ela mesma. A natureza do vivente, algo diferente, a quem se atribui o sentir e todas as outras ficções do vivente. Mas como nós sentimos? Ora, porque não nos apartamos de tal vivente, apesar de nos estarem presentes elementos mais preciosos para a essência total do homem, constituída de multiplicidade. E não é preciso que a potência da alma seja perceptiva de sensíveis, mas antes que o seja das impressões no vivente, que são engendradas a partir da sensação. Porque estas são já inteligíveis, pois a sensação exterior é uma imagem desta. E esta, sendo mais verdadeira em essência, é contemplação impassível das formas apenas. Exatamente dessas formas, das quais apenas a alma recebe já sua hegemonia sobre o vivente, provém os raciocínios, as opiniões e as intelecções. Sobretudo aqui estamos nós, por exemplo, principalmente Plotino. Os níveis anteriores a este são nossos, mas nós somos precisamente o que há daí para cima, sobrepondo-nos ao vivente. Nada, contudo, impedirá dizer-se que a totalidade seja o vivente, misturado nas partes inferiores, e que o que está daí para cima seja aproximadamente o homem verdadeiro. Aqueles níveis são a parte leonina e a besta variegada em geral. Pois como o homem e a alma racional coincidem, quando raciocinamos, nós raciocinamos porque os raciocínios são atos da alma. 8. E em relação ao intelecto, como estamos? Não me refiro ao intelecto como o estado da alma que é a posse dos elementos que provém do intelecto, mas o intelecto em si mesmo, pois também a ele temos acima de nós, e o temos em comum, ou próprio, ou comum a todos e próprio. Comum porque é indiviso, e uno e o mesmo em todos, e próprio porque cada um o tem inteiro na alma primeira. Temos também, então, todas as formas de duas maneiras, na alma, como que distendidas e separadas, e no intelecto, todas juntas. E a Deus, como o temos? Como se carreasse sobre a natureza inteligível e a essência, a realmente essência. E nós, a partir de lá, somos os terceiros compostos, diz ele, da essência indivisa, a superior e da dividida nos corpos, que devemos conceber dividida nos corpos porque ela se dá as magnitudes do corpo de cada vivente em todo o seu tamanho, pois também se dá a todo o universo, embora seja uma. Ou antes, porque aparenta estar presente nos corpos, brilhando para eles e os fazendo viventes, não se juntando ao corpo, mas permanecendo ela mesma e doando imagem de si como o rosto em múltiplos espelhos. A primeira imagem é a sensação no composto. E então, a partir dessa, todas que são chamadas outras formas de alma, sempre uma a partir da outra, e termina na generativa e na de crescimento, e em geral, na produtiva de outro e na realizadora de um produto diferente de si. A produtiva, estando a produtiva mesmo voltada para o que é realizado. 9. Portanto, a natureza dessa nossa alma será inimputável pela causa dos males quantos o homem pratica e sofre, pois isso concerne ao vivente, ao composto como foi descrito. Mas, se a opinião e o raciocínio são da alma, como ela é impecável? Pois falaz é a opinião e muitos dos males são praticados por causa delas. Os males são praticados quando somos vencidos pelo pior em nós, pois nós somos multiplicidades.
seja pelo desejo, seja pela raiva, seja por uma imagem do mal. Porém, o chamado raciocínio sobre coisas falsas é uma imaginação, que não aguardou o juízo da parte raciocinante, mas praticamos o mal obedecendo às partes inferiores, assim como no caso da sensação, onde, antes de julgar com a parte raciocinante, acontece a sensação comum, ver coisas falsas. E o intelecto ou tocou ou não, de modo que é impecável. Porque o intelecto é idêntico ao seu objeto de conhecimento, que é ele mesmo, e as formas inteligíveis, de modo que seu conhecimento se dá por contato. Se a essência existe, é verdadeira e está em contato com o intelecto, mas se não existe, se é falsa, não pode haver contato. Mas, dessa forma, devemos dizer que nós tocamos ou não o inteligível no intelecto, ou o inteligível em nós, pois é possível tê-lo e não tê-lo à mão. Distinguimos, portanto, as coisas comuns das próprias por serem aquelas corporais e não sentirem sem o corpo, ao passo que todas as que não precisam do corpo para sua atividade são próprias da alma, e porque o raciocínio, formulando juízos sobre as impressões providas da sensação, já contempla formas, e as contempla como um tipo de consciência. Pelo menos o raciocínio, em sentido próprio, o da alma verdadeira, pois o verdadeiro raciocínio é uma atividade de intelecções e frequentemente de identidade e comunhão das coisas externas com as internas. Não se abalará, portanto, a alma voltada para si e em si mesma. E as mudanças e perturbações em nós vêm dos anexos e das afecções do composto, o que quer que seja isso, como foi dito. Décimo. Mas, se nós somos a alma e nós experimentamos nessas afecções, e elas estariam experimentando a alma, e por sua vez, ele fará o que fazemos. Ela fará o que fazemos. Ora, dissemos que o composto também é nosso, principalmente quando ainda não estamos separados, pois nós dizemos experimentar aquilo que experimenta nosso corpo. Portanto, o nós é duplo, um que inclui a besta e outro que já está acima disso. E a besta vivificada é o corpo. Mas o homem verdadeiro é outro, e o que está purificado nas afecções, e é possuidor das virtudes da intelecção, que certamente se assentam na própria alma, que está se separando, separando-se e separada, mesmo estando aqui, pois quando ela se afasta completamente, a que é iluminada por ela sai acompanhando-a. Entretanto, as virtudes que não se originam da sabedoria, mas de hábitos e exercícios, são do composto. Aqui ele está se referindo a Platão na República, né? Onde Platão fala que as virtudes da intelecção são as virtudes superiores, e as virtudes originadas pelo hábito e pelo exercício são cívicas. Vamos lá. Dele, pois, são os vícios, porque invejas, ciúmes e piedade também o são. E as amizades, de quem são? Algumas dele, outras do homem interior. 11º. Enquanto somos crianças, são capacidades que provêm do composto que atuam, e poucas das superiores raiam para ele. Mas, quando se iniciam em nós, atuam voltadas para cima. Atuam em nós quando chegam à parte intermédia. Que então? Não somos nós também anteriores a isso? Mas deve haver uma apreensão, pois não somos sempre tudo que temos, mas sim quando ordenamos o intermédio, ou para cima ou para as partes de baixo, ou seja, para aquilo que levamos da potência ou de um estado ao ato. E as bestas, como o vivente as tem? Se nelas estiverem
almas humanas pecadoras, como se diz, toda a parte dessas almas que estiver separadas não se torna das bestas, mas, estando presente, não está presente para elas, mas a consciência apreende a imagem da alma com um corpo tal como qualificado pela imagem da alma. Mas, se uma alma de homem não se introduziu na besta, é por uma radiância da alma universal que se torna um vivente desse tipo. 12º. Mas se a alma é impecável, como existem castigos? Essa tese, todavia, destoa de toda a tese que afirma que a alma peca e se corrige, recebe castigos no Hades e se transincorpora. Deve-se assentir a tese que se queira, talvez se encontre um ponto em que não divirjam. A tese que atribui a impecabilidade à alma a concebe como uma unidade absoluta simples, afirmando que a alma e o ser da alma são idênticos, enquanto a que lhe atribui o pecar a complica e adiciona a ela ainda a outra forma de alma que sofre afecções terríveis. Portanto, a própria alma se torna composta e derivada de todos os componentes. Ela é afetada em sua totalidade, e diz ele, é o composto quem peca e quem recebe o castigo, mas não ela. Por isso ele diz, contempla-na como os que veem o marítimo Glauco. Mas é preciso expelir as adições, diz ele, caso se deseje ver a natureza da alma e olhar para a sua filosofia, ou seja, para o amor da alma pela sabedoria. Para as coisas com que está em contato e pelas quais sendo congênita, e o que é? Há nela, então, outra vida e outras atividades, e o punido é distinto. E a recessão e a secessão não são relativas apenas a este corpo, mas a todas as adições. De fato, a adição acontece na geração. De modo geral, a geração é própria da outra forma de alma. O modo como se dá a geração foi explicado pelo fato de que, ao descender a alma, surge, a partir dela, algo outro que descende no declínio. Então ela abandona a sua imagem, e como o declínio não é pecado? Contudo, se o declínio é iluminação para o inferior, não é pecado, como tampouco é a sombra, mas a causa é o iluminado. Pois se não o estivesse, a alma não teria por que iluminar. Disse que